Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora, o título da Itália na Euro 2020. Aquele ritual que você já conhece, like e se inscreve no canal aqui embaixo. Copie o link desse vídeo e espalhe aí nos seus grupos de WhatsApp e Telegram para todo mundo poder assistir e comentar sobre o título italiano. Um título que conclui o resgate da seleção italiana. E por que eu coloquei resgate aqui no começo do vídeo e no título? Porque a gente tem que lembrar, quando o Roberto Mancini assume o cargo de técnico da seleção italiana no começo de 2018, era uma Itália que não teve capacidade de se classificar para a Copa do Mundo da Rússia, era uma Itália em frangalhos e o Roberto Mancini tinha a missão de recuperar, de resgatar a seleção italiana, enquanto uma seleção competitiva, uma seleção forte, eu não vou dizer recuperar o respeito, porque acho que uma seleção italiana nunca perdeu o respeito de ninguém, mas recuperar a força e recuperar a condição da Itália ser temida. A Itália nos últimos ciclos não estava mais sendo temida por ninguém. E o Roberto Mancini fez isso de forma perfeita, de forma espetacular. O Roberto Mancini é um rosto importantíssimo dessa reconstrução, dessa retomada, desse resgate da seleção italiana, já gerando um impacto no time rapidamente. Se a gente for lembrar daquela Nations League, logo depois da Copa da Rússia, que foi a primeira Nations League, quando a Itália está num grupo com Polônia e Portugal, que tinham ido à Copa do Mundo da Rússia, a Itália olhava ali, você olhava o começo de trabalho e você falava, cara, a Itália não vai arrumar nada. E a Itália foi muito bem já naquela Euro, perdeu para Portugal por 1-0, que aliás é a última derrota da Itália do Roberto Mancini. Esse jogo foi em setembro de 2018, a Itália não é derrotada nem em jogo oficial, nem em jogo amistoso desde setembro de 2018, e já naquela Nations League a gente conseguiu enxergar que o Roberto Mancini tinha gerado impacto imediato na Itália. Era uma Itália, sobretudo, organizada, mantendo a solidez defensiva e tendo muitos nomes importantes aí, mas a dupla Bonucci e Chiellini continua sendo um ativo muito importante, e não à toa fizeram a Euro que os dois fizeram, os dois na final espetaculares. O Bonucci, inclusive, fazendo o gol de empate, o Chiellini com aquela vibração, com aquela liderança, com aquele aspecto de botar o time para cima, tirar o melhor de todo mundo. A gente viu uma Itália com um meio-campo, com uma ideia de querer ser protagonista, mesmo sem conseguir na ocasião, no geral, e a gente viu uma Itália tentando ser mais solta na frente. Acho que a Itália tem ali um ponto importante a se resolver, que é o comando do ataque. Acho que o Immobile é um jogador bom, mas acho que o teto dele é um teto baixo. O Belotti eu nem vejo como jogador de seleção, assim, não vejo um jogador com qualidade para ser, e não tem nada a ver com o fato de ele ter perdido o pênalti, eu acho isso normalmente, mas na ausência de alguém estão eles lá. E no geral, a gente sempre viu o Mancini privilegiar o talento, o Mancini privilegiar jogar bola. E que às vezes ao longo da história, e não estou fazendo nenhum juízo de valor, por vezes na história a Itália preferiu um jogo mais reativo, preferiu se defender primeiro para depois tentar jogar, depois tentar agredir o adversário, ser ofensiva, e o Mancini desde o início fazendo isso e mostrando que ele ia querer jogar bola, que ele ia privilegiar o talento, e assim a gente viu ele fortalecer alguns jogadores que não tinham tanto espaço, e aí o principal é o Donnarumma, que era uma bola cantada, né, para reposição ao Buffon. O Buffon fez parte lá daquela eliminação para a Suécia, na repescagem para a Copa do Mundo. Depois houve a passagem de bastão para o Donnarumma, e o Donnarumma foi fantástico na Euro, inclusive eleito o melhor jogador da competição, agarrou muito contra a Bélgica, agarrou muito bem contra a Espanha, fez defesa decisiva na disputa de pênalti, e contra a Inglaterra não trabalhou tanto no tempo normal, mas pegou 2 dos 3 pênaltis que fizeram a Itália campeã da Euro. No mais, ele solidificou algumas peças importantes,
como, quem a gente pode dizer, como Chiellini, como Bonucci, como Verratti, que é um jogador ainda instável. Deu oportunidades a jovens, como o caso Donnarumma, Spinazzola, Locatelli apareceu para jogar muito bem, Barella apareceu para jogar, embora na Euro ele não jogou tudo que ele pode, e depois firmou alguns outros jogadores que acabaram cavando seu espaço aí no ciclo, como é o caso do Jorginho, um jogador muito importante, o Insigne se firmando de fato como um jogador diferente, e também aí a gente tem que falar do Chiesa, né? Como o Chiesa nessa reta final explodiu e na Euro foi muito bem, né? Começa como reserva do Berardi e assume a posição, e acho que tem tudo para ser a grande referência técnica da Itália nessa sequência. A gente viu depois daquela Nations lá no começo que a Itália é eliminada por Portugal, mas no detalhe, o jogo da volta na Itália houve empate, né? Então Portugal passa pelaquela vitória de 1-0, que repito, é a última derrota que alguém submeteu à seleção italiana, e aí depois o time só cresce. Voa nas eliminatórias para a Euro, vai muito bem na segunda Nations League, inclusive a Itália pode ser campeã já em outubro agora, dia 6 de outubro a Itália enfrenta a Espanha na semifinal da Nations, e aí passando enfrentaria pelo título da Nations, ou França ou Bélgica, que fazem a outra semifinal, voou na Nations também e já começou voando nas eliminatórias para o Catar. Então o resgate da Itália foi feito. A Itália hoje já de novo, e já seria assim, mesmo se perdesse a Euro, tá? O resgate da Itália já foi feito. E foi completo, porque veio o título da Euro. Eu costumo dizer que o futebol é provavelmente o único esporte coletivo que quem joga melhor, que quem está jogando o melhor, está desempenhando o melhor, tem mais volume de jogo, imprensa o adversário, pode perder. O futebol é o único esporte coletivo assim. Dificilmente no basquete quem está jogando melhor perde, ou no vôlei, até no hóquei é assim também, no handball menos ainda. No futebol não. Você tem situações em que um time está jogando melhor, tem mais volume, tem mais chances e perde o jogo. E na Euro a gente tem assim, de certa forma eu tenho até felicidade em dizer que o melhor futebol venceu. A Itália jogou o melhor futebol da Euro na primeira fase, indiscutível. No mata-mata, algumas oscilações, como por exemplo um ótimo primeiro tempo contra a Bélgica, um segundo tempo não tão bom. Depois, contra a Áustria já tinha sido assim, né? Oscilou também dentro do jogo. A Áustria foi melhor que a Itália em alguns momentos do jogo, mas na prorrogação a Itália quis jogar e se impôs. Na semifinal contra a Espanha, o único jogo que a Itália de fato não conseguiu jogar o seu jogo, ficou ali com as costas na parede, a Espanha foi melhor, e aí a Itália passou nos pênaltis, e na final tomou um gol cedo, né? Tomou um gol da Inglaterra com 2 minutos, e a partir daí impôs o seu jogo. Teve dificuldade para achar espaço, mas sempre tentando impor o seu jogo, jogar no campo da Inglaterra, ser protagonista do jogo até empatar, e aí depois acabar ganhando nos pênaltis. Depois que saiu o Chiesa e depois que saiu o Verratti, a Itália perdeu muito na prorrogação, né? Acho que a Inglaterra teve até mais oportunidades na prorrogação, e aí nos pênaltis brilhou a estrela do Donnarumma. O resgate da Itália está feito, né? E a Itália aparece aí forte para brigar para ser campeã do mundo no Catar ano que vem, não tem nenhuma dúvida. Eu ainda vejo a França como a seleção mais forte, mas a Itália é hoje um timaço, é um time pronto, e isso tem nome, tem mérito do Roberto Mantini. O que você achou do título da Itália? Gostou, não gostou? Foi legal, não foi? Estava torcendo para a Inglaterra, estava torcendo para outro? A Itália foi o melhor futebol? Tudo isso você diz aqui nos comentários, e o resto do ritual você já sabe. Aqui embaixo, like e se inscreve no canal, importante para ajudar o trabalho. Sininho das notificações para você ser avisado quando eu publicar outro vídeo, e copie o link desse vídeo, vai aqui, pega ali o link, o endereço do link, espalha nos seus grupos de WhatsApp e Telegram, porque imagino que muita gente, seus grupos de futebol, muita gente esteja falando do título da Euro. Chama aí, convida para ver o vídeo aqui no canal do VSR. Obrigado pela audiência, valeu, tchau!